Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começamos agora mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, agradecendo a sua preciosa audiência, recebendo as mensagens pelo WhatsApp 8117-2986, DDD 62. Obrigado pela sua participação, pastor. Eu também agradeço, Natsan, mais uma vez, é um privilégio para nós estarmos aqui, chegando aí até o seu receptor, querido ouvinte, na expectativa de que seja mais um programa abençoado em sua vida. Ramon e demais alunos do 7º semestre do Seminário Bíblico Thompson, em Vitória da Conquista, Bahia. Abraços a todos os nossos ouvintes da região. E eles estão envolvidos numa questão e querem nossa ajuda para chegarem a uma resposta coerente. E a pergunta deles certamente é uma questão que servirá para esclarecer o tema do casamento para muitos de nossos ouvintes. Fiquem atentos, a dúvida de vocês do Seminário Bíblico Thompson será o tema do programa de hoje. Pastor, eles escreveram o seguinte, abre aspas: gostaríamos que nos ajudassem em um dilema. Cremos que a nossa dúvida é bastante pertinente diante da triste realidade que vivemos. À luz das Escrituras, o que define um casamento? O contrato civil, a união estável ou seria a relação sexual? Muito bem. Aí eu penso que o contrato civil. Deixa eu explicar isso. O casamento, ele é de fato um contrato feito entre um homem e uma mulher perante a sociedade e diante de Deus. Então, a rigor, nós dizemos que em estados laicos, como é o caso do Brasil, onde há uma separação entre igreja e Estado, quem casa de fato é o Estado, tá certo? É o juiz que vai assinar e protocolar lá o contrato de casamento, não é? O ministro evangélico, ou o padre, ou enfim, o ministro de qualquer confissão religiosa, ele na verdade não faz o casamento. Ele, quando faz o casamento religioso com efeito civil, ele na verdade está representando o juiz. Não é? Tanto é que antes ele vai a cartório, ou então em casa mesmo ele preenche aqueles documentos todos, ele age ali como juiz naquele momento. O que a igreja faz é pedir a bênção de Deus sobre aquela união. E é isso que deveria ser feito, tá certo? Mas a rigor o casamento ele está ligado à instituição civil. Por que eu digo isso? Porque o casamento, de acordo com a Bíblia, antecede religião. Nathan, porque veja só a sequência. Lá no livro de Gênesis, Deus criou o homem, criou a mulher e disse que eles deveriam crescer e multiplicar-se e que seriam uma só carne. Depois disso é que veio o pecado, eles caíram, e aí então é que entra o conceito de religião, porque religião é exatamente todo o processo pelo qual o homem se religa a Deus, né? Religião do latim religare, né? Sim. Então você vê que na sequência a religião ela é depois do casamento. Portanto, o casamento é uma instituição de Deus para toda a raça humana. Independente se é cristão, se é ateu, qualquer que seja a religião ou o credo que professa, ou a cultura que está inserido, não é? Esse é o plano de Deus para a humanidade como um todo. Por isso, as igrejas elas podem apenas invocar a bênção de Deus sobre o casamento e não é a igreja que faz isso. Agora, em situações em que igreja e Estado se confundem, como era, por exemplo, o caso do Israel no Antigo Testamento, então a situação é um pouquinho diferente. Vamos tomar o caso de Abraão, por exemplo. Abraão era patriarca, ele era o representante supremo da tribo, não é? E era também o líder espiritual. Igreja e Estado estavam unidos, então Abraão podia fazer casamentos, né? Moisés podia fazer isso. E à medida, então, que a nação de Israel foi se sofisticando, né? Foi se estabelecendo como nação e estabelecendo categorias e ofícios como os sacerdotes e ainda tinha os chefes de tribo, ainda tinha o sinédrio e tudo mais. Todavia, toda essa sofisticação civil, essa complexidade civil estava entremeada com a religião, né? O Israel era um Estado religioso.
Por isso que você vai encontrar o que parece ser uma confusão das duas coisas no Antigo Testamento, quando, na verdade, era por conta dessa relação igreja e Estado. Deixa eu tentar explicar melhor. Da seguinte maneira, quando alguém se casava em Israel, aquela cerimônia podia ser feita diante do líder da tribo, podia ser feita diante do profeta, podia ser feita diante do juiz, porque eles eram, talvez a exceção do profeta, mas eles eram, por um lado, estavam com um pé no Estado, por outro lado, eles eram também líderes religiosos. Deixa eu pensar aqui num caso que é bastante discutido e conhecido, que é o casamento de Isaac e Rebeca. Eu ia citar exatamente isso. O pessoal entende muito mal essa passagem, porque o que é que eles dizem lá? Que quando Rebeca veio, Isaac olhou para ela, não é? Ela desceu do animal, não é? Apeou-se, e aí Isaac a levou para a tenda, que era da sua mãe, e a possuiu, e ela foi sua mulher. Estão dizendo que o casamento se resumiu naquilo ali. O que é um engano. É só você ler antes a história toda e você vai ver o que é que aconteceu. O Abraão chamou seu servo, deu uma procuração para ele, tá certo? E disse, vai buscar a esposa de Isaac. Ele chega lá na terra lá da Rebeca, conversa com o pai e diz assim, olha, eu estou aqui representando Abrão, eu vim buscar uma noiva para o filho dele, Isaac, que é o herdeiro dele. Encontrei aqui a Rebeca lá no poço, já dei para ela aqui um presente, não é? E eu quero a permissão dela. E aí eles perguntam para ela, você quer ir com esse homem? Ela diz, sim, os votos, né? Se aceita esse homem como legítimo. Você quer ir com esse homem? Ele estava ali representando o Isaac, né? Sim. Então teve toda uma cerimônia, né, em que o líder, o chefe do clã, né, que portanto tinha autoridade civil, deu o consentimento. Ele não sequestrou ela ali no poço e levou embora? Não. Ele foi primeiro resolver as questões legais, né, pegar a autorização, trazer o dote, o presente, e esclarecer e ter o consentimento da sociedade civil. E então, quando Rebeca vem para se encontrar com Isaac, já é a mulher dele, já é a esposa dele, né, já estava tudo papel passado. Ali foi só a lua de mel. Exatamente, a consumação daquilo que já estava resolvido. Então, por esse motivo, tem até eu escrevi um artigo sobre isso, né? Se o ouvinte tiver mais interesse, é só procurar na internet, procura Isaac, Rebeca e o meu nome é Augustus, né? Tenho quase certeza que vai cair bem em cima desse artigo onde eu trato do casamento desses dois, que o pessoal usa às vezes de maneira errada. Então, Natsan, eu entendo que o que faz o casamento é de fato o contrato, é o compromisso, é o juramento, é o sim, tá certo? E a relação sexual é a consumação disso aí, apenas. Mas só a relação sexual em si não se constitui casamento. E morar junto também não se constitui casamento. Como que é a sociedade hoje, né? Exatamente. A união civil, ela é apenas para efeito de herança, efeito de bens, de direitos diante da lei brasileira de pessoas que vivem juntas há um determinado tempo. Mas não é substituto para o casamento. A própria lei brasileira faz a distinção entre casamento e união civil. Talvez a questão da união estável seria mais no sentido de proteger aquelas pessoas que passaram muitos anos vivendo com alguém e de repente é abandonado. A ideia é exatamente essa, que ela tem o mesmo direito como se estivesse casada, mas isso não torna a união em casamento. Sim. É interessante, pastor, porque há também a questão da Igreja Católica que coloca o casamento como um sacramento aí nesse caso. Isso, para mim, carece de fundamento bíblico, né? O sacramento seria, o próprio nome está dizendo, né? É um selo através do qual viria a bênção de Deus. Então, a Igreja Católica tem 7 sacramentos, né? E o matrimônio é um deles. Considerar o casamento como um sacramento, para mim, extrapola o que a palavra de Deus diz. Casamento é coisa séria, é feita diante de Deus. Deus odeia o divórcio, mas não chega a ponto de ser considerado um meio de graça ou caminho de bênção, né? Assim, misticamente, como se Deus abençoasse ou concedesse uma bênção especial ao fato de que a pessoa é casada, né? Pelo fato de ser casada. Então, esse conceito de sacramental, né, de casamento na Igreja Católica, ele carece de fundamentação bíblica. Eu estou perguntando porque talvez seja alguma discussão dessa questão aí do pessoal, porque parece que a Igreja Católica, ela casa se o camarada tem aí, divorcia, o que é errado, obviamente. Sim.
nos cartórios e diante do juiz, parece que é preciso que o Papa libere, né? Mande uma carta lá, sei lá. Pois é. Bom, nós ficamos por aqui no programa de hoje. E você tendo aí mais perguntas, pode mandar para o WhatsApp nosso 62 81 17 29 86. Uma música tocando e já a gente volta. Bendito e único, soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz, a quem ninguém viu e nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. A Ele sejam honra e poder para sempre. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Sejam honra e poder para sempre. A Ele sejam honra e poder para sempre. A Ele sejam honra e poder para sempre. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, agradecendo a sua audiência. Querendo mais informações, entre em contato através dos nossos meios de contato, e-mail e o nosso WhatsApp, que a gente sempre está divulgando aí nos nossos programas. Pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Até o próximo programa.